características como você fala, não só como você fala, porque o que você fala transmite o seu comportamento. Porque a Bíblia está escrito, a sua língua é a sua alma. Ela é a sua alma. Vamos mais para frente ver com base nas escrituras, certo? Então, por exemplo, se estamos nesse processo de santificação, se estamos nesse processo dessa caminhada, nós temos que se afastar das corrupções deste mundo. Se nós se afastar das corrupções do mundo, então nós temos que estar cientes que nós temos que se afastar do pecado sexual. Nós temos que estar cientes de se afastar daqueles pecados que nós sabemos que se nós fizermos, seremos mortos, porque estamos debaixo da presença do Espírito Santo, e nada impuro vai ficar na presença do Espírito Santo. Para isso, a honestidade do arrependimento. Então, nós, como cristãos, não há sequer nem menção de moralidade que convém aos santos. Então, nós sabemos que se afastando desses erros, guardando das corrupções deste mundo, vamos estar sempre nessa trilha, nessa estrada, caminhando em arrependimento, santidade e justiça, nesse processo de santificação. Isso é o demonstrar dos frutos. Isso é que João Batista ele tanto ansiava que aquele povo de Israel demonstrasse os frutos de arrependimento. Não basta você se arrepender e não mostrar nenhum fruto, não mostrar nenhuma ação, não mostrar nenhum mover. Você está cada vez mais sendo endurecido, petrificado, até o ponto em que você toma as decisões a partir de seguir espontânea vontade de ser o Esaú nessa caminhada cristã. Que ele não achou mais o arrependimento, certo? Então, aleluia. Então, vamos abrir em Gênesis 1, vamos entender como é o nosso chamado para ser santo. Porque desde o momento que Deus nos criou, ele já colocou um chamado em nós, a santificação. Aleluia, glória a Deus. Em Gênesis 1, 26. Em Gênesis 1, 26. Então Deus nos criou como a imagem e semelhança. Como está escrito, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não está dizendo a minha. Olha só, ele não está dizendo a minha. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo a imagem do Pai, a imagem do Filho e a imagem do Espírito Santo. Então nós somos a imagem da Trindade. Então nós fomos criados como a imagem e semelhança do Senhor, do Deus triuno. Se somos a imagem do Deus triuno, e pela palavra do Senhor, como ele diz aqui no Gênesis 1, 3, versículo 3, que ele diz, haja luz. E quando vamos lá para João 1, ele diz que pela palavra, vamos para João 1 e vamos entender, porque se Deus fez pela sua palavra o mundo, pela sua palavra, ele fez com que haja sol, separou a luz das trevas, fez o mundo por meio da sua palavra. Então vamos entender em João 1, que diz, no princípio ele era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Então você pode ver aí, ó, claramente, no princípio, quando ele viu a terra sem forma e vazia, e pela sua palavra ele começou a restaurar, a reformar, a construir a terra, a dar algo glorioso para entregar para a humanidade em Gênesis 1, 26. Você pode ver aí que há poder na sua palavra, há poder na sua língua. E se 1:23 diz que nós somos a imagem e semelhança, nós fomos criados, então nós temos esse poder, nós fomos criados com esse poder na nossa fala.
com esse poder na nossa fala. Então, nós nascemos sem pecado, nós conhecíamos o bem. Mas quando nós conhecemos o bem, quando nós nos tornamos crianças, nós estamos na pureza, e nessa pureza que o Senhor colocou em nós, em Adão, porque nós vemos que ele soprou nas narinas de Adão a primeira vida. Ele deu a primeira vida a Adão. E se ele deu a Adão a primeira vida, então significa que todos nós aqui temos a primeira vida. Todos nós temos a primeira vida. Aquela mesma primeira vida, aquele mesmo sopro que ele soprou nas narinas de Adão, nós temos essa primeira vida. Nós temos essa primeira vida. E se Deus, o poderoso, está te dando essa primeira vida para nós buscar Ele, ser santo para Ele, de honrar o chamado que Ele colocou diante de nós, de nos separar realmente para ser dele, incluindo a nossa língua. Então, para que nós entremos na eternidade. Porque ele deu essa primeira vida para Adão por um teste, para que ele passasse no teste e entrasse na outra vida para sempre. Então, ele deu a primeira vida para cada um de nós, para nós poder entrar na eternidade. Mas esteja certo, se você cair e perder essa chance dessa primeira vida, a Bíblia diz que você terá a segunda morte quando você perder essa oportunidade. Então, você terá a segunda morte, que é o lago de fogo. Porque você perdeu a primeira vida. Então, vamos continuar. Então, quando nós nascemos quando criança, quando nós era criança, nós tínhamos pureza. Aí, então, nós comecemos a ser conformado e moldado por esse mundo. Conformado e moldado por esse mundo. Então, o mundo, ele nos transformou, ele nos programou a nossa mente, programou. E isso fez que aqui a nossa mente entrasse numa impureza espiritual. Como? A impureza espiritual começa com a profanação e a corrupção, que são essas cargas malignas, que elas são cargas combinadas, que formam essa impureza espiritual, que corrompeu a nossa mente, que fez o corrompimento da nossa mente. Quando nós estávamos no mundo, nas trevas, então não era cego, nós era ímpios levados ao vento. Mas quando a partir do momento que nós atravessamos para Jesus, saia dessa conformação, saia dessa moldação do mundo e atravessa para Jesus, então tem que haver uma mudança, tem que haver um reflexo na santidade, tem que haver os frutos de arrependimento, se verdadeiramente você saiu do mundo. E se você saiu do mundo, isso significa que você tem que mudar a sua língua. E não está mais com o linguajar mudando o que você estava. Porque a sua língua, como falei claramente, como eu expliquei claramente, que nós fomos criados e nós temos esse poder na nossa fala. Nós fomos equipados com o poder na nossa fala. Como vocês viram as escrituras, se somos criados com a imagem e semelhança de Deus, do Deus triuno, então nós temos, pela palavra que ele formou os céus e a terra, nós temos essa mesma palavra para poder dar existência a algo. O que nós fala aqui, o que nós fala com nossa língua, ela dá existência a algo. Assim como é a fé. O que é a fé? Fé é acreditar nas coisas que você não viu, mas você sabe que vai acontecer. Mas se você sabe que vai acontecer, assim é o poder da nossa língua. Nós falamos, mas acreditamos que vai acontecer. E vai acontecer, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Mas olha só, isso só acontece quando você está na presença de Deus. Quando você porta o nome de Deus, carrega o nome de Deus. E por que é o carregar o nome de Deus? Está na presença do Espírito Santo. Está sempre buscando a Ele, sendo separado para Ele, continuando santo. Aleluia! Então, desde quando você saiu da confissão, saiu da moldação do mundo, recebeu Jesus, tem mudado a sua língua? Tem mudado desde quando você nasceu? Desde quando você recebeu o Senhor Jesus? Aleluia! Então, essa é uma pequena introdução para nós entendermos, no princípio, como Deus ele formou os céus, a terra, os mares, o que ele fez o sol. E por meio da sua palavra ele constituiu tudo isso e ele nos criou. Então nós temos esse poder.
Nós temos esse poder total na nossa língua, quando estamos debaixo da presença do Senhor Jesus, quando nós somos santos. Aleluia, santo. Então vamos abrir Provérbios 6:2. Aleluia. Provérbios 6:2. E diz assim: se caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Olha só. Você está vendo aí o poder da língua, o tanto que ela faz um estrago quando você faz um compromisso com um estranho, faz um compromisso com a pessoa, faz um compromisso com algo. Você está prisioneiro do que você falou. Então você nunca pode fazer juramento, nunca pode fazer um voto, nunca pode marcar um compromisso com a pessoa sem que você possa cumprir ou não dar conta de cumprir. É melhor nem fazer, porque você, pela palavra, você está prisioneiro do que falou. Aleluia. Você se torna um prisioneiro, um escravo. E você pode até ter um perigo total de perder o arrebatamento. Porque por causa dessas pequenas coisas que Satanás vai te acusar naquele dia. Olha, ele fez um compromisso com o banco e não pagou. Ele fez um compromisso que iria pagar. E você não deu um jeito. Aleluia, você se tornou um prisioneiro. Aleluia. Provérbios 12:13. Aleluia. Então nós podemos ver o tanto que o poder que nós temos tem uma forte significância de poder nos amarrar nessa terra, de poder nos acorrentar, por causa das nossas palavras, que Deus deu essa autoridade para nós. Aleluia. E nós jogamos essa oportunidade de poder desfrutar coisas boas da nossa língua, nós usa para nos prejudicar. E essa primeira vida que Ele nos deu, amados, vamos aproveitar essa primeira vida e vamos entrar na oportunidade, que é o mesmo sopro que Ele deu para Adão. E Adão está, o mesmo sopro que deu a Adão está em nós. Aleluia. Então, Provérbios 12:14. 12:13. Aleluia. O mal, 12:13. O mal se enreda em seu falar. O mal se enreda em seu falar pecaminoso. Aleluia. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Então você pode ver aí nesse versículo o tanto que Deus é zeloso por nós, o tanto que Deus, Ele é ciumento, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Então, Ele está nos pedindo para usar nossa língua para o bem, para pedir a Ele para nos aperfeiçoar cada vez mais em santidade, para nos limpar e purificar, pedir as coisas para o bem, e não usar nossa língua em pecaminosidade, não compartilhar nossa língua com Satanás, falando mentira, calúnia, falando de difamações, usando a nossa língua como está escrito aqui, o mal se enreda no pecado do falar, usando a nossa língua para a imundícia. Muitos cristãos hoje caíram, porque perderam. Satanás bloqueou isso. Satanás conhece e bloqueou os cristãos hoje por causa da língua, porque ele sabe que a língua é a oração, é o porta-voz de comunicação com Deus. Então ele fez com que os cristãos caíssem. Então os cristãos hoje em dia estão usando a língua para a imundícia. E muitas vezes em leitos matrimoniais faz todo tipo de perversidade, faz todo tipo de imundícia dentro do seu leito e vem aqui para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Que sacrifício é esse que ele está dando para o Senhor? Isso é uma morte definitiva, a não ser que ele se arrependa.
E aí você, há minutos atrás, você recebe o Senhor Jesus com sua língua, confessa com sua língua, mas está no telefone falando coisas do mundo, fofocando, mentindo, matando, odiando. E aí você vem para a casa do Senhor e chega aqui e adora no culto. A tremenda morte espiritual. Aleluia. Mas o justo não cai nessa dificuldade. Ou seja, o justo ele é sóbrio, ele é vigilante, ele guarda a sua língua. Assim como Davi, o servo Davi, ele guardava. Pedia a Deus, Senhor, bota um guarda na minha língua para poder preservar a sua boca. Porque ele sabe. As palavras que nós soltamos ao vento têm poder. Tem poder para nos beneficiar e tem poder para nos matar e nos selar. Selar a nossa eternidade. Para sempre. Para sempre. Então, no 14. Do fruto de sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, você pode ver que do fruto que sai da sua boca, do fruto que sai da sua língua, o Senhor ele te equipou com esse poder. O poder da fala. Ele te equipou, ele te deu esse poder. Ele te deu esse poder para falar como um cristão, para você trazer cura para as pessoas, para você fazer um evangelismo e falar, filho, saia desses caminhos errados, para você poder abençoar, para você usar a sua língua para o bem. Então, ele te equipou. Ele te equipou com esse enorme poder do fruto que sai da sua boca, que te beneficia. Então, você tem a oportunidade de entrar no arrebatamento agora. A partir desse momento que você usa a sua língua para te beneficiar, para te capacitar por meio da oração, por meio do louvor, por meio da santidade, incluindo a sua língua. Porque a Bíblia diz, ser santo em tudo o que fizer. 1 Pedro 1:15-16. Em tudo o que fizer. E ser santo em tudo. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos um propósito. Qual é esse propósito? Ser santo. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Nós portamos o nome de Deus. E quando nós portamos o nome de Deus, no meio de uma sociedade, corrupta, Deus vem defender o nome dele. E se ele vem defender o nome dele, é porque nós estamos honrando o nome dele. E como nós honramos o nome dele? Andando em santidade, guardando a nossa língua, usando a nossa língua para o bem, não para fofocar, não para mentir, não usar para a imundícia, não entrando nas conversas dos tolos, fazendo igual a eles. Porque a Bíblia diz, que relação há, em que comunhão entre o Belial e Cristo a Belial? Que comunhão há entre luz e trevas? Olha só, se nós estamos em santidade, nós estamos caminhando em santidade, mas a partir do momento que nós estamos em comunhão com as trevas, onde há luz e treva dentro de nós, somos trevas. Aleluia! Somos trevas. Por isso que eu disse separação. E isso inclui a sua língua. Isso inclui o poder da sua língua. E nós vimos claramente que nós temos esse poder para nos beneficiar. Aleluia. Aqui no capítulo 13, logo em diante, no capítulo 13, verso 3. Aleluia. No capítulo 13, verso 3 de Provérbios. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Aleluia. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Aleluia. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. E nós falamos claramente no início, nós mostramos claramente nas escrituras que ele nos deu a primeira vida para poder nós entrar na eternidade. E essa primeira vida, quando nós guardamos a nossa boca, é para preservar a nossa vida. Aleluia. Não para compartilhar com Satanás, falando mentira, falando imundícia, falando todo tipo de perversidade, matando os irmãos. Aleluia. Então esse é o chamado de ser santo. Esse é o chamado de ser um sumo sacerdote, porque todos nós
fomos chamados para ser sumos sacerdotes. Você entende? Você entende aqui como Deus te criou para ser chamado santo? E Ele quer você santo, santo em tudo. Por isso que Ele é um Deus ciumento. Por isso que Ele é um Deus zeloso. Porque Ele quer você totalmente santo. Ele não quer você em compartilhação com o inimigo. Ele quer você só para Ele. Só para Ele. E quando nós entramos nesse chamado de santidade, nós temos que honrar o nome do Senhor. Então nós temos que entender essa verdadeira natureza. Porque nós somos natureza de Deus quando recebemos, a partir do momento que recebemos Jesus, nós já estamos fazendo parte da natureza de Deus. Não da natureza divina, que na natureza divina nós vamos participar, como diz 2 Pedro, nós vamos participar no arrebatamento, quando nós subirmos. Mas no exato momento nós estamos sendo natureza de Deus. E a natureza de Deus, ela envolve físico e espiritual. Físico e espiritual. A imagem de Deus, ela é física e espiritual. Então nós temos que demonstrar esse fruto de arrependimento como no físico e como no espiritual. Como no físico? Mudando o nosso comportamento, mudando as nossas atitudes. E no espiritual, orando mais o Senhor, buscando mais o Senhor, reverente ao Senhor. Aleluia. Então, e não para usar nossa língua para as malignidades. Não usar nossa língua para engenharia de tolo, em manipulação de conversa, para obter algo que você planejou na sua mente para querer algo que é errado. Não usar nossa língua para manipulação, para conversas tolas. Aleluia. Então nós somos chamados tabernáculo do Senhor. Como que você, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus com a nossa língua, a Bíblia diz que se você confessar com a sua língua, com a sua boca e com a sua língua, você será salvo. Como você aceita o Senhor Jesus com a sua língua, a partir do momento ali, no momento exato, e aí daqui 5 ou 3 horas depois, você está envolvido com fofoca, está envolvido com mentira, está envolvido com malignidade. Aleluia. Isso é voltar para a lama. Para a lama. Isso é voltar de novo para os trilhos do inimigo. Então nós temos que segurar e manter a posse dessa chave. A chave que o Senhor nos deu. Aleluia. A chave desse poder. A chave de ser esse sumo sacerdote. Porque quando o véu se rasgou, nós temos o total direito de entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Glória a Deus. Então, Provérbios 15:2. 15:2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Certo? Vocês compreenderam? Verso 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso, olha só, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga. Em outras traduções está deprime. Esmaga o espírito. Esmaga o espírito que o espírito traz de nós. Olha só. No Velho Testamento, as igrejas hoje falam que o Velho Testamento é duro. Até mesmo quando eu e o pastor José nós estávamos na praça pregando, veio um homem nós e falou que ele lê a Bíblia. Mas ele só gosta de ler a Bíblia só o Novo Testamento, ele não gosta de ver o Velho não, que é muito duro. Mas não sabe que no duro era assim, o duro era assim. Ele não sabe que no Antigo Testamento você precisaria de 2 ou 3 pessoas para você ser morta quando você caísse no erro. Mas agora nós estamos na era da graça. Nós estamos na era da graça. Na era em que abriu o véu, rasgou o véu, e nós entramos na graça.
Então, nós estamos na lei da graça, nós estamos na presença do Espírito Santo, na lei da graça. Se nós estamos na lei da graça, então é muito mais alto do que o Novo Testamento. Muito mais alto. Sabe por quê? Porque quando vemos em Mateus 5, diz assim, por que é muito mais alto do que o Novo? Ou mais alto do que o Velho? Porque o Velho você precisaria de 2, 3 pessoas para que se vesse seu erro, você seria apedrejado. Mas na graça não. Na graça não. Na graça, quando vemos em Mateus 5, se você olhar para uma mulher e cobiçar e desejar, você já pecou. Se você olhar para o seu irmão do lado e tiver um pouquinho de ódio, um pouquinho de raiva dele, você já cometeu homicídio. Então a lei agora ficou espiritual, ficou muito mais duro, porque nós temos do lado o Espírito Santo, nós temos do lado Jesus, nós temos do lado Deus e as duas testemunhas para testificar tudo. Então não adianta fazer escondido, será muito mais alto. Por isso que quando o Ananias, em Atos 5, Ananias mentiu, Ananias e Safira mentiram na presença do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles morreram ali na hora, porque mentiram na presença do Espírito Santo, e eles mentiram usando a língua deles, para ver o tanto que a nossa fala tem as consequências de esmagar o Espírito em nós. Uma pequena, 2, 3 palavras que nós vamos usar para a ruindade pode esmagar o Espírito em nós, pode entristecer o Espírito em nós. Se você usar uma contenda com seu irmão, com seu parente, você pode entristecer, o Espírito Santo pode sair da sua casa, sair, que você está entristecendo, você está cometendo homicídio. Aleluia. Então, a graça é julgamento. A graça é julgamento. E o julgamento muito mais duro do que o velho. Aleluia. Então, é muito terrível estar na presença do Senhor e usando a nossa língua para a imundícia. Nós devemos usar esse poder na nossa fala para poder nos beneficiar e poder beneficiar as outras pessoas, dando vida para dentro daquelas pessoas que estão mortas. Porque nosso chamado é para ser santo, nosso chamado é para vivificar aqueles que estão prestes para morrer e que estão já mortos, para poder vivificar para a luz do Evangelho. Provérbios 18, 7. Aleluia. Provérbios 18, 7. Que diz assim: a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Viu aí? A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Olha só o que nós vimos aí claramente nesse versículo, que nós podemos compreender. Os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então ele associa os seus lábios, a sua língua, com a sua alma. Então a sua língua é a sua alma. A sua alma. É a sua alma. É por isso que o rico está no inferno até hoje, com dor na língua. E com sofrimentos agonizantes, com esse pequeno membro que ele está sofrendo no inferno, que é a língua, que ele usou para poder maltratar as pessoas, destratar as pessoas e também fazer em benefícios para o mal, usando a língua dele. Então você vê aí essa associação entre os lábios e a alma, que está incluído a língua e a alma. A alma é a sua língua. Então a sua alma e a sua língua pertencem ao Senhor. E se ela pertence ao Senhor, nós temos que usar ela para o bem, para usar esse poder para o bem. Aleluia, para dar existência a algo para nos beneficiar na nossa santificação. Aleluia. Você pertence ao Senhor Jesus. Desde o momento que você recebeu e confessou com a sua língua. Então não pode compartilhar com outro Deus, com outro inimigo, com nada corruptivo desse mundo. Use a sua língua em qualquer situação de conflito, em qualquer situação. Use a verdade com a sua língua. Use a verdade com a sua língua. Como? Se o seu chefe de trabalho pedir para você mentir, não minta. Não minta. Se você for uma situação que seu filho errou ali,
Não acoberta o erro dele. Não acoberta. Fale a verdade para o seu marido ou esposa. Fale a verdade. Em qualquer situação, fale a verdade. Porque nós vimos claramente que o pecado nosso falar esmaga o espírito. Ele expulsa o espírito de nós. Imagina uma consequência de mentira. Uma consequência de um ato que nós mentimos. Expulsamos totalmente Deus de nós. Aleluia. Aleluia. Então, Provérbios, Malaquias 1:10. Malaquias 1:10. Aleluia. A honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, estou compreendendo que nós fomos nascidos, fomos criados com uma imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu virtude no nosso falar para usar do fruto da nossa boca para o bem e para dar vida para aqueles que estão perdidos e que são cegos, para nós poder trazer a luz para o evangelho deles, para o evangelho para eles, sair das trevas e ir para a maravilhosa luz. E também compreendemos que nosso chamado é para ser santo, santo em tudo, incluindo a nossa língua, que é o tema da nossa ministração. Então, Malaquias 1:6 diz aqui claramente aqui. Perdão, é o 10. Ah, se onde vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Vocês viram aí? Vocês viram aí? Era mais antes fechar as portas do templo, para não servir sacrifícios inúteis. Quais são os sacrifícios inúteis que damos espiritualmente para o Senhor? Quando estamos em fofoca, quando estamos em mentira, quando estamos em piadinhas para os outros rirem, piadinhas com esse mundo, piadinhas imorais, piadinhas grosseiras. É esse tipo de sacrifícios inúteis que você traz para a casa do Senhor aqui e não se arrepende e não mostra fruto digno de arrependimento. E você está se tornando cada vez mais endurecido, petrificado e à beira da morte. Então, esse fogo que ele está dizendo aqui, o fogo do meu altar, que ele está se referindo, que tem que sair dos seus lábios, é você falar a verdade. É de você usar essa primeira vida que Deus te deu para falar a verdade. Em toda qualquer situação, use o Senhor, escolhe o Senhor. Você está portando o nome dele. Quando você entra no chamado de santificação, você está carregando o nome dele, é o nome do Senhor Jesus. Você não pode desonrar o Senhor Jesus, como o sacerdote de Malaquias desrespeitar o Senhor, trazendo sacrifício de animais aleijados, de animais cegos. Então, o nosso chamado é para trazer sacrifícios limpos, perfeitos ao Senhor. Perfeitos ao Senhor. Aleluia. Então, não podemos afetar o altar do Senhor. Não podemos ferir a santidade. Vamos para Provérbios 18:7. Aleluia. Provérbios 18:7. Então, a nossa língua é a oferta ao Senhor. Nós damos as ofertas ao Senhor é com a nossa língua, por meio da oração, por meio do jejum, por meio de sacrifícios, que todos nós cristãos temos que estar firmes nessas coisas básicas, nesses princípios básicos de cristão, e cada vez nos fortalecendo, cada vez avançando a unção, avançando o nível para o aperfeiçoamento dos santos, incluindo a sua língua, que ela faz parte do tabernáculo do Espírito Santo. Ela faz parte do tabernáculo do Espírito Santo. Tanto a nossa língua, como os nossos olhos, até o nosso vestir. Nós temos que vestir para o Senhor. Não para os homens, não para esse mundo, mas vestir para o Senhor em santidade. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Provérbios 18:7. Que diz assim, voltando para lá. Então, a conversa do tolo é a sua desgraça, até aí. Então, você vê aí as falsas línguas que a igreja hoje está falando.
usando a maior blasfêmia ao Espírito Santo, quando diz essas falsas línguas. Porque ele diz assim, eu vou esperar o Espírito Santo me tocar. Aí ele não espera o Espírito Santo tocar ele, e ele já começa a falar línguas ali. Esmagando o Espírito dele dentro dele, selando ele por toda a eternidade, a não ser que ele se arrependa. Aleluia. E é por isso que a igreja caiu. Foi por meio usando essa sua língua para a morte, para fazer com que elas entrassem no sono profundo e não chegassem mais à luz do verdadeiro Deus que pede para ser santo. E isso fez com que as igrejas entrassem numa imoralidade sexual tão terrível, porque o que fez a imoralidade sexual crescer na nossa geração, o que fez o pecado sexual crescer na nossa geração, foi essas piadinhas de mau gosto, essas piadinhas que nós fazemos para as pessoas rir, usando a sensualidade, as piadas grosseiras. Aleluia, trazendo aleijado. Então, isso irrita o Senhor, isso enoja o Senhor, na presença do Senhor. Aleluia. Então, não importa, nós temos que usar a verdade, nós temos que usar a nossa língua para a verdade, falar de vida, falar de Jesus. Então, vamos para Provérbios 18, 21. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Aleluia. 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Marque aí a vida. A vida, o que é a vida? A vida é a santidade. Quando você está em santidade, quando você caminha em santidade, você está sendo vivo diante do Senhor. Você existe. A igreja aqui, ela existe. Por quê? Porque ela tem vida. Ela usa a língua dela para a vida, para poder oferecer sacrifícios perfeitos ao Senhor. Mas quando o cristão usa a língua para a morte, ele escolhe a morte, ele está morto diante do Senhor. Porque quando a pessoa ela não é santa, quando a pessoa ela não caminha em santidade, ela não existe, ela não tem uma existência. É como Deus enxergasse na igreja. Tem muitos aqui na igreja, mas o Senhor não enxerga ninguém, porque não estão em santidade. E quando não há santidade, você não existe diante do Senhor. Você não existe. Então, nós temos que usar a nossa língua para fazer, para usufruir e para ter essa autoridade que Deus nos deu para poder fazer o bem, para poder evangelizar, para poder falar de Jesus, para poder você abordar um cidadão, abordar uma pessoa do mundo e falar: filho, saia da imoralidade, ou o ferrão da morte vai te picar. Algo ruim vai acontecer com você. Tu tem que sair dessa imoralidade. Mesmo que a palavra seja doce, mesmo que a palavra seja dura, não importa. Não importa se ele vai te bater, não importa que ele vai te xingar. Importa que você fale a verdade. Fale vida. Isso é o falar da vida. Quando você evangeliza, você fala da vida. A vida que o Senhor te deu, você tem que transmitir para os outros. Aleluia, glória a Deus. Isso é amor. Isso é amor. Quando a pessoa, quando você repreende, quando você carrega, quando você está andando em santidade, você carrega o nome de Deus. Quando você carrega o nome de Deus, ele vem defender o seu nome. Aleluia. Ele vem defender o seu nome. Quando ele vem defender o seu nome, você está carregando o cajado de Deus. Você está portando a repreensão. E a Bíblia diz lá em Milênio, nós vamos usar cetro de ferro junto com o Senhor Jesus para julgar no milênio. Aleluia. Então nós estamos neste exato momento usando cetros espirituais, cajados espirituais para poder repreender o pecado dessa geração, para poder conduzir esse mundo à justiça. Então nós temos que transmitir essa vida para aqueles que estão perecendo. Nós temos que evangelizar. E isso vai te trazer um aperfeiçoamento. Não compartilhando esse poder que o Senhor te deu, como nós vimos nas Escrituras, não usando para mentir, não usando para fofocar, não usando para falar com conversas tolas em telefones, aleluia, associando com os crentes que não são da fé e ferindo a santidade, ferindo o nome do Senhor. E Deus é ciumento. Deus, ele é muito ciumento. Ele tem ciúmes de ti. Ele tem ciúmes de ti. Por que ele tem ciúmes de ti? Porque você está carregando o nome dele, está
está andando em santidade, você está sendo do Senhor, você está sendo a esposa do Senhor. Como é que você, sendo esposa, vai ir para trás de amante, vai atrás dos ídolos, ter comunicação com o Belial, fazer as injustiças, ser corrupto, usando a sua língua para mentira, para piada de sensualidade grosseira, usando a sua língua para manipulação, fazer coisas engenhosas? Vamos para Efésios 5:1 para finalizar. Então, povo abençoado, vamos honrar a santidade, porque o Senhor nos chamou para ser sumo sacerdote. Sumo sacerdote, para ir no sacrifício do altar do Senhor e oferecer o sangue. E qual é o sangue? O sangue do arrependimento, demonstrando frutos de arrependimento. E um desses frutos de arrependimento é a língua. A língua é um dos frutos que você tem que demonstrar desde o momento que você nasceu de novo. Claro que você não muda da noite para o dia. Claro que isso não acontece automaticamente. Tem fatos que você entrou numa perversidade tão profunda, que você não consegue sair de uma situação, mas você tem o total direito de pedir o Espírito Santo para te ajudar, para poder te purificar, para poder avançar o processo da santificação. Porque tem pecados que nós entramos tão profundamente que nós não conseguimos com nossas forças. Mas se você se arrepender profundamente, o Espírito Santo vai te ajudar para sair dessa situação e vencer em nome de Jesus. Aleluia. Provérbios 5:1. Que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. Olha só, imitadores de Deus. Como? Sendo a imagem e semelhança de Deus. Você tem um poder na sua língua, porque você pertence ao Senhor. Você é filho de Deus. Aleluia. Continuando. Como filho amado e vive em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus. Vemos aí. Antigamente, no Antigo Testamento, eles usavam a gordura para poder queimar, para sentir o aroma. O Senhor sentiu o aroma, sentia a fragrância. Era a gordura que ele usava de animar. Mas Cristo, ele deu oferta ao Senhor em sacrifício de aroma agradável ao Senhor, por meio do seu comportamento, por meio das suas atitudes, por meio das suas ações, por meio dele sendo uma imagem, semelhança de Deus dia por dia, nos ensinando que nós devemos ser a imagem de Deus. Aleluia. Mas o que nós vemos claramente aqui é o amor com julgamento. É o amor com julgamento. Por quê? A graça. A graça, ela veio trazer em nós o fruto de nós viver uma novidade de vida. Mas se nós, que estamos na presença do Senhor, cometemos todo tipo de imundícia que sai da nossa língua, então nós vamos merecer o juízo. O juízo. E nós sabemos que Deus julgou o povo de Israel, e eles foram a primeira igreja a receber o chamado de ser santo, como diz em Levítico 19. O Senhor deu o chamado para eles de ser santo, e eles caíram, e eles foram julgados. Julgaram o povo de Israel, julgaram a Pirão, que a terra engoliu eles pela rebeldia, julgou muitos e milhares pelo pecado sexual que Israel cometeu e se misturou com os ídolos. Então, nós vimos um Deus que julgou todas as gerações, a de Noé, a de Sodoma e Gomorra, e tudo isso no Antigo Testamento. Mas vimos claramente que ele julgou Ananias e Safira. Então, ele não é mais um Deus. Ele não é como o que as igrejas pregam, Deus é amor, Deus é amor. Essa igreja fez Deus de caramelo. Essa geração fez um Deus doce, que Deus é amor. Não sabendo as consequências não sabendo da escritura que diz assim, ó, o mesmo Deus é o de ontem, o de hoje e para sempre.
Então, se ele julgou desde o princípio até agora, então ele vai julgar. Isto é amor com julgamento. Então, Jesus Cristo, ele sofreu como oferta em aroma agradável a Deus, para te trazer a chance de você aproveitar essa vida que Deus te deu, para você entrar na oportunidade e não entrar no juízo de Deus. Porque quando você está compartilhando a sua língua com Satanás, mentindo, com conversas tolas, com conversas de mentira, você está compartilhando com a natureza de Satanás. Então você está apto para o juízo. E você tem que se arrepender e sair deste caminho. Aleluia. Glória a Deus. Então, continuando. No 3. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Como também de nenhuma espécie de impureza, como eu falei no início. O que é a impureza? A impureza espiritual, que acabou matando os crentes no dia de hoje. Em Mateus 25, a igreja adormeceu, e elas morreram num sono profundo. A impureza espiritual, ela é uma ação combinada entre dois elementos, a profanação e a corrupção. Então você tem que sair disso, dessa profanação. O que é a profanação? A profanação profunda é quando você coloca algo dentro do seu templo que te corrompe, que é o pecado sexual. E nós vemos em 1 Coríntios que o pecado sexual ele é diferente dos outros pecados. Ele é diferente porque ele é um pecado que destrói o seu próprio templo, te fere a ti mesmo. Ele é diferente dos outros pecados que acontecem por fora do nosso templo. Então, primeiro, você tem que sair da imoralidade sexual, da profanação e da corrupção. Por que da corrupção? Por que da corrupção? Porque a corrupção, ela é um elemento que te leva a pecar, te leva a cobiçar, te leva a ir a outros pecados. Aleluia. E da cobiça. Continuando. Da impureza e da cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Você viu aí claramente que o nosso chamado é para ser santo? Para sair dessas coisas, incluindo a nossa língua, para usar para o bem. Tanto a nossa língua, como também para ter as vestes, cuidar dos nossos olhos, se preparar, se aperfeiçoar cada dia mais em aperfeiçoamento, se saindo dessas coisas que nos corrompem, se separando disso. No verso 4. E não haja obscenidade, nem conversas tolas, como no início da administração até agora estou advertindo, para que saia, que a palavra está nos mostrando isso em Efésios 5:4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, e nem gracejos morais. Em outras traduções está parvoíces, chocarrices, aleluia, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Você viu aí conversas todas? Vocês viram aí? Vocês viram aí cobiça, profanação, imoralidade sexual? Aleluia. Então, vocês têm que se separar dessas coisas. Tem que se separar, usar sua língua para o bem. Usar sua língua para o bem. Então, você tem que separar das decorações que nós temos em casa, decorações de ídolos, de orientais, até mesmo quando nós estávamos no mundo, ou coisas do mundo, nós temos que jogar no lixo. Nós temos que jogar no lixo. Qualquer coisa de roupas curtas, roupas de moralidade sexual que nós usávamos no mundo, tem que jogar fora, tem que queimar. Não pode haver nenhum resquício sequer do mundo em nós. Sequer. Tudo que é da nossa casa, do nosso tempo, tem que jogar fora. Porque são essas pequenas coisas que Satanás vai reclamar naquele dia diante do Senhor para você não subir no arrebatamento. Aleluia. E essa é a preparação para a porta para o arrebatamento. Nós entrar nesse aperfeiçoamento de santidade e de justiça, desse chamado santo que o Senhor nos deu. Que se ele deu para o povo de Israel desperdiçou, ele deu para a igreja, pela morte de Jesus Cristo, trazendo a pureza para a igreja, para que ela ande em conformidade com sua palavra, por meio de uma novidade de vida que ela
que foi proposta para ela. Então nós temos que se afastar. Nós temos que pedir ao Senhor para nos purificar a nossa língua. É grave, povo abençoado. É grave, é grave, é grave, é grave, é grave. Nós temos que nos arrepender. Porque o arrependimento é que vai nos purificar. E pedir ao Senhor, depois dessa ministração que nós estamos ouvindo, a nunca mais usar a nossa língua para a morte. Porque se nós estamos vivos aqui, nós estamos vivos diante do Senhor, é porque nós entramos num processo de santidade. E quando você anda num processo de santidade, você está vivo diante do Senhor. Aleluia. Em toda e qualquer situação, use a verdade. Porque nós vimos claramente o mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. Que ele julgou Miriam, porque murmurou de Moisés, julgou Arão, julgou os que profanaram o templo do Senhor, usando fogo estranho, julgou todas as gerações do Antigo Testamento. E o que te faz pensar que ele não vai julgar essa geração? Numa graça tão mais alta de toda a história. Por que de toda a história? E pior do que o do velho. Porque nós temos a presença das duas testemunhas que testifica. Nós temos a presença do Espírito Santo. E nós temos o Senhor onisciente para testificar tudo aquilo que nós fazemos. Quais são as motivações do seu coração? Aleluia. Vai ter tudo exposto. Até mesmo as palavras que nós estamos soltar o vento, nós vamos se responsabilizar por ela no dia do julgamento. Aleluia. E que seja um julgamento lá no céu. No céu, onde ele vai julgar os santos para poder oferecer os galardões. Não o julgamento do juízo do trono branco. Que não caia por lá. Aleluia. Então, estamos cientes disso, que há julgamento no nosso falar, há julgamento na nossa língua, e vamos responsabilizar por cada palavra que nós soltamos ao vento. Aleluia. Então a igreja hoje ela está adorando outro Deus, mentindo, fazendo piadinhas, e fazendo escola bíblica nos dias de domingo, e mentindo cada vez mais, se atolando de conhecimentos profanos, corrompendo as suas mentes, para cada vez mais se tornar ateus cristãos. E isso é o objetivo de Satanás. Que eles não sabem que nós temos que despertar para a igreja. Despertar para a igreja. Saia desse caminho largo. Saia desse caminho largo. Saia desse caminho largo. Porque o objetivo do Satanás é fazer uma congregação de ateus camuflados dentro da casa do Senhor. O que é um ateu camuflado? É aquele que está na casa do Senhor, sabe a Bíblia, sabe até as instruções de sair, sabe até as instruções de como usar a sua língua, e ainda continua usando a sua língua para mentira, continua usando os mesmos pecados, mas não obedece nem um pingo da Bíblia. Isso é um ateu cristão. Aleluia. Então nós temos que arrancar essas ervas daninhas dentro de nós. O que é essa erva daninha? A nossa língua, o nosso comportamento, a nossa vestimenta. Tudo isso, pessoal, tudo isso, povo abençoado, faz parte do processo da santificação. Como eu volto a repetir, desde o início da ministração, seja santo em tudo o que fizer, 1 Pedro 15, 16, e seja santo, incluindo a sua língua. Aleluia. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Aleluia. Malaquias 11, 19. E vamos encerrar por mais um dia tão agradável ao honrado Senhor Jesus, o bendito Senhor, o Rei da Glória. Essas são as pequenas linhas. As mulheres sabem muito bem de costura, sabem que as linhas para poder tecer as vestes, constituir as vestes. Então nós estamos nesse chamado de estar tecendo as nossas vestes, em linho finíssimo.
para se aproximar o dia da irrepreensibilidade. Por que é o dia da irrepreensibilidade, que é o arrebatamento? É o dia em que não haverá um erro. Um erro. E a palavra que está sendo ministrada é uma exortação para sair do erro, dessa erva daninha, desse pequeno obstáculo que derrubou cristãos na nossa era, na nossa geração, por meio da língua. Porque ele não ora mais, não louva mais. E foi justamente essas pequenas coisas aí, que fez com que ele se afastasse para longe do Senhor Jesus, para longe do arrebatamento. Aleluia. E se a igreja hoje se tornou pecaminosa, o mundo se tornou mais pecaminoso ainda. Malaquias 1, vamos ler do 6 até o 10. A minha tradução é diferente, mas o Espírito Santo vai ajudar a compreender essas escrituras tão poderosas. Aleluia. A mais impactante para fechar essa ministração, que vai trazer um entendimento bem profundo dessa palavra. O filho honra ao seu pai e o servo ao seu senhor. Vimos aí? A igreja hoje ela tem que retornar ao Senhor verdadeiro. O Senhor verdadeiro. O Senhor santo. Santo. Nós temos que honrar o Senhor verdadeiro. Aleluia. Continuando. Se eu sou pai, onde está a honra que é me devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a todos vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos? E ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdote, tente apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que é esse tipo de oferta que ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O que podemos dizer aí? Jesus Cristo ele morreu e ele ressuscitou. Havia um sacerdócio antigo para a sombra da realidade que estamos agora. O sacerdócio antigo de Moisés. E ele foi, e Jesus Cristo na cruz, e quando ele ressuscitou, ele levou esse sacerdócio antigo e terreno para o céu e trouxe um sacerdócio novo, espiritual. Rasgou o véu. E nós entramos na presença dos santos dos santos para sermos chamados de sumo sacerdote. Então, com a nossa língua, ela se tornou uma oferta para oferecer ao Senhor um sacrifício e carregar o jarro de sangue, que é o arrependimento. E entrar no Santo dos Santos em arrependimento, usando a nossa língua como oferta em louvor, em oração constante, em aperfeiçoamento. Então, é isso que é uma honra de um sacrifício puro e agradável, que faz cheirar, faz com que suba as narinas de Deus. Que nós somos o perfume de Cristo quando honramos Cristo verdadeiramente, com o nosso sacrifício que sai da nossa língua, para honrar o Senhor. Isso é um perfume, isso sai um cheiro espiritual. Isso sobe as narinas de Deus. Sobe as narinas de Deus. Mas nós vemos aqui que o sacerdote estava trazendo um aleijado impuro, aleijados cegos, aleijados animais quebrados, com as pernas fachadas. Esse sacrifício daí é o sacrifício que nós usamos com a nossa língua, mentindo, fofocando, falando com as conversas do mundo, tendo as conversas todas. Isso é sacrifício de animais aleijados, e o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer esses sacrifícios aleijados. O Senhor não quer esse sacrifício aleijado. Ele quer que a sua língua ela é santa, e você tem que usar a sua língua em sacrifícios agradáveis ao Senhor.
Nós temos esse arrependimento nas nossas mãos e não compartilhar com o inimigo. Aleluia. Então, nós temos que produzir os frutos de arrependimento. Quando nós demonstramos esse fruto de arrependimento, a partir do momento que nós ouvimos uma ministração como essa, ou outras ministrações para o nosso entendimento, trazendo a luz para os nossos corações, nós temos que demonstrar frutos, porque senão a santificação ela não ocorre. Você fica parado, você fica estagnado, você fica bloqueado, as revelações não vêm mais para ti, e você está cada vez mais se tornando mais cego, e cada vez você está ficando mais distante de Deus, e o pior, e você está achando que eu estou mais perto do Senhor, mesmo estando nesses erros tão grotescos que você não quer demonstrar esse fruto de arrependimento. Aleluia. Então quando demonstramos fruto de arrependimento, são ramificações espirituais. Nós sabemos que as plantas elas têm umas ramificações muito longe, as raízes elas vão muito longe. Quando nós demonstramos fruto de arrependimento, essas raízes aí, elas vai cada vez nos ramificando para longe. Então nós temos que produzir esse fruto para que nossas ramificações possam ir longe para o reino de Deus. Aleluia! Então nós temos que nos arrepender. Em Lucas 6,46, Lucas 6,45, não precisa abrir suas Bíblias, apenas um pequeno versículo que diz assim: da abundância da sua boca fala que o coração está cheio. Então peço ao Senhor para te ajudar nesse processo da caminhada, para te purificar e para te ajudar nesse processo de santificação e aperfeiçoamento. E você tem o poder, nós vimos claramente o poder da língua, de te beneficiar, trazer existência algo para te ajudar, não usar a sua língua para a morte. Provérbios 18:21. Então, eu passo as considerações para o pastor José para poder finalizar o curso. Aleluia, falta 3 minutos para fechar. Então, povo abençoado, não vamos oferecer animais aleijados. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Tremendo, muito poderoso. Você saber que na língua está o poder da morte e o poder da vida. Com a mesma língua que você pode abençoar, você amaldiçoa. Quando ele se refere a sacrifícios, ele está falando de quê? De um sacrifício limpo, santo, suave e agradável. Ou seja, quando há um conjunto de membros que são puros e santos em conjunto com a língua. Aleluia. Agora nós oferecemos na rua, como o precioso evangelista falou, quando você na rua está em fofoca, em mentira, em engano, então depois na igreja está adorando o Senhor. Esse sacrifício aí é minoja. E até mesmo praticando pecado sexual contra a própria mulher. Ele minoja isso. E depois está louvando o Senhor no altar. E isso é muito perigoso. É morte séria. É morte terrível. Nessa geração pervertida nesse tempo de hoje, pratica todo tipo de imundice, principalmente a igreja. Principalmente a igreja, que se misturou totalmente com o dom melhor. Ela é mais mundana do que do lado de Deus. Aleluia. Mas as Escrituras dizem que se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, ou seja, com a boca, e crer no teu coração que Ele ressuscitou do morto, será salvo. Aleluia. Então, todos aqueles que ouviram essa palavra e quiser receber o Senhor Jesus, repita essa oração comigo. Diga: poderoso Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra, compreendi que tudo que eu fazia com minha boca nunca te agradou. Mas hoje eu desejo ser uma pessoa séria, falar somente a verdade e produzir um fruto limpo, uma mensagem santa, uma mensagem reta, um caráter perfeito, de acordo com a minha própria língua. Hoje eu compreendi, Senhor, o que é falar a verdade diante de ti. Hoje eu compreendi que eu estava em pecado através da minha própria língua. Hoje eu compreendi que eu me importava mais com o mundo
Lá fora eu vivia praticando todas as imundícies e na igreja eu te adorava de forma totalmente errônea. Eu me arrependo profundamente desses pecados e renovo novamente a aliança contigo no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, quinta-feira da semana que vem nós temos mais um culto, né, com o tema, já vamos começar a divulgar agora, né, com o tema, a pregação de um condenado. Muito poderoso, muito poderoso. Aleluia. Então, alguém que está lá no inferno vai abrir a sua própria boca e pregar para você na terra. Só quem está no inferno pode te dizer como é a situação que é lá. Só ele pode pregar para ti. Quinta-feira que vem, a pregação de um condenado. Shalom.